Bom dia, meninos do oitavo, tudo bem com vocês? Então vamos lá iniciar mais uma aula de hoje. Vocês vão pegar a apostila na página 46, tá? Módulo 69 e 70, que nós vamos falar sobre modificadores da oração. O próprio nome já diz, gente, o que é um modificador? O modificador é uma palavra que vai mudar o sentido da nossa frase ou da nossa oração. Às vezes ele nem muda o sentido, mas ele pode mudar a estrutura da nossa frase, né? Então, primeiro, nós vamos relembrar um elemento da oração, que é um elemento acessório, mas que ele pode trabalhar, ele pode ser um modificador da nossa oração. Só que antes da gente relembrar, vamos ler a apostila aí primeiro, tá? Então, na página 46 está assim na apostila de vocês. O processo que chamaremos de modificação acontece quando há, em uma oração, a presença de expressões que limitam o significado de outras. Prestaremos atenção ao efeito de sentido que a modificação causa nos textos, tendo em vista que essa função sintática não é exercida pelo verbo nem pelo substantivo, podendo, por conseguinte, ser eliminada sem prejuízo gramatical, embora contribua para o sentido que está sendo expresso. Então, nós sabemos que alguns termos da nossa frase, ele restringe o substantivo ou ele generaliza. E, para que isso aconteça, as frases elas têm que apresentar alguns elementos que são acessórios. Então, vamos lembrar primeiro, nós já estudamos que uma oração ela é composta de termos integrantes, essenciais e acessórios. Os essenciais são aqueles que uma oração não existe sem eles. Então, por exemplo, quais são os essenciais? Sujeito e predicado, né? Nós sabemos que uma oração pode não ter sujeito, mas sem predicado não existe oração, né? Os termos integrantes são aqueles que integram esses sujeitos essenciais. Então, nós temos como os termos integrantes complemento nominal, complementos verbais, que são objetos, né? E o agente da passiva. E por último, nós temos os termos acessórios. Entre eles encontram-se os adjuntos adnominais. Para que serve um adjunto adnominal? Ele serve para complementar o nosso substantivo e ele é ligado diretamente ao substantivo. Quais são as classes que podem funcionar como adjunto adnominal? Nós já vimos quais são essas classes: artigos, numerais, pronomes, adjetivos e locuções adjetivas. Essas são as classes que podem funcionar como adjunto adnominal. Então, na frase aqui que eu coloquei para vocês, ó, os melhores alunos ganharam o prêmio. Vamos fazer uma análise sintática total dessa frase. Então, vamos começar primeiro. Vamos começar pelo sujeito. Então, ó, quem ganharam o prêmio da sala? Quem ganharam o prêmio? Os melhores alunos. Então, nós temos sujeito simples, porque nós temos apenas um núcleo, os melhores alunos. Quem é o núcleo do sujeito? Alunos. Beleza. Agora vamos para o predicado. Que tipo de predicado nós temos? Ganharam é verbo significativo, então nós temos predicado verbal, certo? Os alunos ganharam o quê? O prêmio. Então aqui nós temos objeto direto, o prêmio. Aí agora, vamos ver o que está ligado aos substantivos. Nós temos dois substantivos na nossa frase: alunos e prêmio. O que está ligado a alunos? Melhores e os. O que está ligado a prêmio? O. Então, quais são os adjuntos adnominais da nossa frase? Os adjuntos adnominais são os melhores e o.
Observem que os é artigo, melhores é adjetivo e o é artigo. Então, vocês viram aí os adjuntos adnominais. Por que a gente está revendo isso? Porque os adjuntos adnominais, eles podem modificar a oração, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, aqui ele explica o que é o adjunto adnominal, eu já expliquei para vocês aqui agora. Então, aí eu quero que vocês leiam aqui para mim, ó. Na página 47, a gente vai começar lá embaixo, assim, ó. A função adjunto adnominal pode ser exercida por adjetivo ou locução adjetiva, artigo, numeral e pronome adjetivo. Grifem isso daí para mim. Continuando. Adjunto adnominal exercido por adjetivo. Sabe-se que os adjetivos expressam uma qualidade dos seres aos quais se vinculam. Em alguns casos, essas palavras fornecem informações acessórias, como mostra o exemplo a seguir. Caetano Veloso fala coisas amorosas. Amorosas está ligado à coisa e da qualidade, né? Beleza. Adjunto adnominal é ser exercido por locução adjetiva. As locuções adjetivas são expressões qualificadoras formadas pela união de um substantivo com uma preposição. No exemplo mencionado anteriormente, o adjetivo amorosas poderia ser substituído pela locução adjetiva de amor, sem prejuízo de sentido. Do mesmo modo, teríamos um adjunto adnominal referindo-se ao nome coisas, como no exemplo. Caetano Veloso fala coisas de amor. De amor eu poderia trocar por amorosas. Então, de amor é uma locução adjetiva. Continuando do outro lado, adjunto adnominal exercido por um artigo. Observe as orações seguintes. Pegue a cadeira na sala. Pegue uma cadeira na sala. Na primeira, o uso do artigo definido a determina, ou seja, indica uma cadeira específica. Enquanto na segunda, o artigo indefinido uma indetermina o substantivo. Desse modo, aquele que ouve a frase pode pegar uma cadeira qualquer. Adjunto adnominal exercido por numeral. Neste caso, há uma determinação de base numérica, ou seja, exata. Exemplo, a primeira atleta foi campeã. Então, primeira é um numeral. Adjunto adnominal exercido por pronome adjetivo. O pronome adjetivo acompanha, determina ou modifica o substantivo, particularizando. Exerce, portanto, o papel de adjunto adnominal. Exemplo, aquela professora aprovou a turma inteira. De outros amigos, João não fala. Sua sala é a melhor. O sua está qualificando, certo? Aí ele trouxe para nós aí no quadrinho, só para relembrar com vocês, a diferença de adjunto adnominal para complemento nominal. Porque lá, por exemplo, coisas de amor. Vocês vão falar assim, ai tia, mas espera aí. O coisas de amor tá ligado a coisas. Então, é adjunto adnominal. Então, o que é complemento nominal? O complemento nominal, ele complementa a ideia de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Agora, o adjunto adnominal, ele dá características, certo? Então, vamos ver a diferença aqui agora. O adjunto adnominal é um termo acessório, ou seja, ele é dispensável, enquanto o complemento nominal, ele é exigido pelo nome. Quando eu falo assim, Caetano Veloso fala coisas. Beleza, tio, entendi. Então, o de amor, ele só está dando característica. Então, ele pode ser retirado da frase? Pode. Ele não vai fazer diferença. Certo? Agora, quando eu falo assim, ó, a água é útil à humanidade. Útil é um adjetivo e ele precisa de complemento. Então,
A humanidade é um complemento nominal, porque ele não pode ser retirado da frase. Por quê? Porque o adjetivo útil, ele exige o complemento, certo? Então, exemplo, vendi uma mesa de plástico. O de plástico é adjunto adnominal, pois mesa é um substantivo de sentido completo. Se eu colocar só vendi uma mesa, você vai entender? Vai. Perdi a admiração por você. Por você é complemento nominal, pois admiração é um substantivo de sentido incompleto. Se eu disser só perdi a admiração, aí vocês vão me perguntar, você perdeu a admiração pelo quê? Por quê? Então, o substantivo admiração, ele precisa de complemento. Então, esse complemento não pode ser retirado da frase. Então, por isso que ele é complemento nominal e não adjunto. Porque, lembrando que, gente, adjunto é termo acessório. Ele pode ser retirado da frase, ele não vai fazer falta. Agora, o complemento nominal é termo integrante. Se ele for retirado da frase, ele vai fazer falta. Certo? Outros termos acessórios da oração. Agora nós vamos ver outros termos que são acessórios. O aposto e o vocativo. Nós já estudamos isso daí também. O aposto é um termo que pode especificar, resumir, explicar e enumerar termos dentro da nossa frase. Então, por isso que o aposto ele pode ser explicativo, especificativo, enumerativo e resumitivo, certo? Então, o aposto, ele é outro importante termo acessório da oração, é o aposto, que pode ampliar, resumir, explicar ou desenvolver o conteúdo do termo a que faz referência. Aparece sempre separado por vírgula, travessão ou 2 pontos. Exemplo, ontem, domingo, passei o dia no parque. Então, ele está explicando que dia que foi ontem? Domingo. Então, o termo domingo é um aposto, certo? E o vocativo, por sua vez, ele sempre aparece isolado na oração, pois ele não se vincula a nenhum termo da oração. Não pertence ao sujeito nem ao predicado. Sua função é chamar ou interpelar o elemento a que está sendo dirigido. Exemplo, entre Carlinhos, que o médico o aguarda. Carlinhos é vocativo, eu estou chamando a atenção do Carlos. Então, o Carlinhos, ele não é aposto, ele não está explicando o termo, ele não está especificando, ele é um termo independente da minha frase. Ele só apareceu aí para chamar a atenção do Carlinhos. Então, esse Carlinhos aí, ele passa a ser vocativo. Gente, outra coisa, não confunda vocativo com sujeito. Sujeito é uma coisa, vocativo é outra, tá bom? Certo? Então, agora nós vamos lá nos exercícios. Vocês vão abrir para mim na página número 57. Certo? Então, o que nós vamos fazer lá na página 57? Nós vamos ver que existem... eu vou ler com vocês aí essa passagem. E existem alguns termos na passagem que estão grifados. E vocês vão prestando bastante atenção nesses termos, tá? Então, olhem lá. Era nos primeiros anos do reinado do senhor Dom Pedro II. No fértil e opulento município de Campos de Goytacazes, à margem do Paraíba, a pouca distância da vila de Campos, havia uma linda e magnífica fazenda. Era um edifício de proporções harmoniosas, vasto e luxuoso, situado em aprazível varjedo, ao sopé de elevadas colinas cobertas de mata, em parte devastada pelo machado do lavrador. Longe em derredor, a natureza ostentava-se ainda em toda a sua primitiva e selvática rudeza.
Mas por perto, em torno da deliciosa vivenda, a mão do homem tinha convertido a bronca selva, que cobria o solo em jardins de pomares deleitosos, em gramais e pingues pastagens, sombreadas aqui e acolá, por gameleiras gigantescas, perobas, cedros e copaibas, que atestavam o vigor da antiga floresta. Quase não se via aí o muro, cerca, nem valado, jardim, horta, pomar, pastagens. E plantios circunvizinhos eram divididos por viçosas e verdejantes sebes, de bambus, piteiras, espinheiros e gravatás, que davam ao todo o aspecto de mais aprazível e delicioso vergel. No trecho que inicia o romance, percebe-se uma tentativa por parte do narrador de especificar o lugar onde a história acontece, que é uma fazenda. Mais do que isso, ele procura apresentar características que aproximem os leitores do espaço narrado, levando-os a imaginar o cenário da história. As palavras em negrito não são elementos essenciais, ou seja, caso não estivessem no texto, não o tornariam ininteligível. Entretanto, é notório que a presença delas fornece mais elementos, detalhes à narrativa. Em um edifício de proporções harmoniosas, vasto e luxuoso, por exemplo, o ambiente é caracterizado como rico e bonito. Essa fração de texto compõe, com outras, a atmosfera campestre do cenário descrito. Com base nisso, você e seus colegas deverão alterar o sentido que o narrador confere a algumas partes do texto. Se, de acordo com o texto original, a história se passa em um lugar bonito e agradável, utilizando a mesma estrutura narrativa, vocês exercerão a troca dos elementos que o caracterizam. Os termos positivos serão substituídos por novos termos, que marquem a ideia de um lugar sombrio, triste e feio. Vocês diriam que a história continua a mesma? Vocês acham que se vocês trocassem todos aqueles termos que estavam em negritos por outras, geralmente são adjetivos, né? Se vocês trocassem por outros adjetivos, por outras características, vocês acham que a história continuaria a mesma? Bom, pelo que a gente consegue perceber, não, ela não continuaria a mesma. Por quê, gente? Os adjetivos, eles detalham a história e trazem características para o local da história. Se a gente trocasse esses adjetivos, por exemplo, se ao invés de deliciosa, se ao invés de luxuosa, eu trocasse por fantasmagórica, por terrorífica, vocês acham que a história seria a mesma? Não, gente. Os modificadores da frase estão aí para isso. Então, tudo depende. A história não seria a mesma. Por quê? Porque os adjetivos, eles dariam um novo ar para a história. Os adjetivos usados que vocês trocariam, eles dariam outro ar, outro contexto para a nossa história, tá? Então, aí eu gostaria que vocês explicassem com as palavrinhas de vocês, né? A história continuaria a mesma? Não, porque os adjetivos seriam trocados, ou seja, os detalhes e as especificações da história seriam trocados. Então, a história mudaria de contexto, né? Então, é isso que eu gostaria que vocês fizessem. Número 2. Indique A para adjunto adnominal e C para complemento nominal. Nós sabemos que o adjunto adnominal, ele não é obrigatório dentro da frase, ele pode ser retirado. Agora, o complemento nominal não, porque o complemento nominal, aquele substantivo, aquele adjetivo ou aquele advérbio, eles precisam do complemento, tá? Por isso que o complemento nominal é um termo integrante e o adjunto adnominal é um termo acessório. Certo? Então, nós vamos colocar a letra A para adjunto adnominal e letra C para complemento, né? A proposta da professora acalmou os ânimos. Então, observem ali. Se eu retirasse da professora, faria muita falta?
A proposta acalmou os ânimos. Fez muita falta para minha frase? Não, porque o da professora, ele é um adjunto adnominal. Então, coloquem aí a. A torcida das mães animava as crianças. Vamos retirar o das mães. A torcida animava as crianças. Faz muita falta para a frase? Não, então é adjunto adnominal. Porque o adjunto adnominal, ele é um termo acessório. Agora, o álcool é prejudicial à saúde. Retirem a saúde. O álcool é prejudicial. Ué, tia, mas ele é prejudicial ao quê? Então, aí ele faz falta. Então, esse a saúde, ele não é adjunto adnominal. Ele é complemento nominal. Porque ele não pode ser retirado da frase. Porque o adjetivo prejudicial precisa de complemento, tá? Então, aí até agora ficou A, C. Próximo. A reforma do apartamento foi rápida. Se eu retirar a reforma foi rápida, faz alguma diferença? Não. Então, é adjunto adnominal. Próximo. A construção do pedreiro foi criticada. A construção foi criticada. O do pedreiro é necessário aí? A palavra construção precisa do termo do pedreiro? Não. Então, a sequência ficou A, C, A. Certo? Beleza? 3. Leia a frase. Em relação a essa questão, tenho muito a dizer. A expressão em destaque exerce o papel de, em relação a essa questão. Vamos retirar ele da frase? Em relação, tenho muito a dizer. Opa, em relação ao quê? Então, a essa questão, ele está complementando a ideia de relação. Se ele está complementando a ideia de relação e a palavra relação exige esse complemento, então ele é um complemento nominal. Se eu pudesse retirar da frase, gente, aí seria um adjunto adnominal, mas eu não posso, certo? Nessa frase aí, não posso retirar. Então, nesse caso, nós temos aí a correta, é a letra C. Então, a essa questão é um adjunto adnominal. Ou, desculpem a loucura, é um complemento nominal, tá? 4. Leia as seguintes frases. A cantora tem muito amor à mãe. A cantora é um amor de mãe. Então, observem o seguinte. A cantora tem muito amor. Ela tem muito amor a quem? A mãe. Então, a palavra amor aí, ela precisa desse complemento. Então, na primeira frase, a expressão a mãe está funcionando como complemento nominal. Agora, olha a segunda. A cantora é um amor. Se eu retirar o de mãe, vai fazer diferença na minha frase? A cantora é um amor. Não. Então, o de mãe, ele está caracterizando. Então, aí, ele pode ser retirado da frase. Então, nessa segunda frase, o de mãe, ele é adjunto adnominal e não complemento. Então, a correta é a letra B, porque nós temos primeiro complemento nominal, depois nós temos adjunto adnominal, certo? Número 5. Assinale a alternativa que indica a função exercida pela expressão "Ô, seu João" na frase. Ô, seu João, esse carro está muito sujo. O seu João está chamando a atenção do seu João. Então, gente, aí ele é um vocativo. Ele é um termo independente que está servindo para chamar a atenção do seu João. Então, a correta é a letra B de dado. 7. O adjunto adnominal é o termo de valor adjetivo que serve para especificar ou delimitar o significado de um adjetivo, qualquer que seja a função deste.
Assinale a alternativa em que o termo destacado exerce a função definida anteriormente. Então, nós vamos marcar qual é a alternativa que melhor se encaixa com a explicação aí do quadro, tá? Qual que vocês acham que é aquele que ele dá uma característica ao sujeito, ao substantivo? Ó, vamos observar um por um. A crença favorece a religião. A crença em quê, gente? Então, esse daí é complemento. Letra C. Em dias de eleição é proibida a venda. A venda de quê? De bebidas alcoólicas. Então, é complemento nominal. A preocupação é necessária. A preocupação com o quê? Também é complemento nominal. Terminaram a construção da ponte. Terminaram a construção. A construção do quê? Da ponte. Então, a única que pode ser retirada, ó, as noites da cidade eram perigosas. As noites eram perigosas. Então, a única que funciona como adjunto adnominal é a letra B, certo? Reescreva as frases a seguir, acrescentando-lhes um adjunto adnominal. Então, paredes estavam sendo derrubadas. O que vocês vão fazer? Vocês podem adicionar. As paredes sujas estavam sendo derrubadas. Vocês vão adicionar termos que sejam artigo, pronome, adjetivo, numeral. Para quê? Para acrescentar adjunto adnominal na frase, tá? Então, na letra A eu já dei um exemplo para vocês. Vocês podem fazer diferente, tá? Eu só dei um exemplo. Então, ó, paredes estavam sendo derrubadas. As paredes sujas estavam sendo derrubadas. As paredes caídas estavam sendo derrubadas, e etc. Lixo ameaça a comunidade. O lixo urbano ameaça comunidades periféricas, né? Então, C. Os brinquedos são levados pelo mar. Os brinquedos infláveis são levados pelo mar. Aí vocês que vão decidir. Ventou a semana toda. Ventou muito forte a semana toda, né? Então aí vocês que decidem. No período 8. No período, autor do romance A Escravizaura, Bernardo Joaquim da Silva Guimarães nasceu em 1825. O termo destacado exerce papel de... Gente, se ele está explicando quem que é o Bernardo Joaquim da Silva, ele é um aposto. Então, a correta é a letra E. E a número 9, substitua as orações destacadas por um adjunto adnominal. Ou seja, vocês vão trocar por adjetivos ou expressões adjetivas. Por exemplo, temos objetos pessoais que não têm utilidade. O que vocês vão transformar? Temos objetos pessoais inúteis, né? Um homem que mente. O que é um homem que mente? Um homem mentiroso, né? A professora perguntou pelos alunos que não estavam presentes. A professora perguntou pelos alunos ausentes. A cidade está cheia de pessoas que não têm respeito. A cidade está cheia de pessoas desrespeitosas. Certo? Então aí nós terminamos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, chamem no meu WhatsApp, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até mais.